E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo, né? Vocês já sabem disso. E eu tô gravando esse vídeo aqui logo depois do vídeo que eu postei meio-dia, né? Que cara, meu Deus, nossa, esse vídeo me estressou. Mas enfim, bora pro que interessa, que é o vídeo de agora, das 6 horas da tarde. O que aconteceu com os filmes de heróis do canal Bate-Papo? Nunca reagi a esse canal, eu acho aqui. Bora assistir. Os filmes de heróis eles ganharam muita popularidade nos anos 2000. Nessa época, cada filme desse gênero era um evento. Quando estreava um novo Batman, um novo Homem-Aranha, um novo X-Men, era uma coisa muito única, muito especial. Mas hoje em dia parece que isso se perdeu, né? Virou tipo uma receita de hambúrguer do McDonald's. Eles sempre preparam a mesma coisa. E isso se encaixa com esses filmes porque é sempre a mesma fórmula, os mesmos finais previsíveis, as mesmas piadinhas sem graças e por aí vai. Mas como é que a gente saiu de Cavaleiro das Trevas pra Adão Negro? Cara, lá pros anos 2000 e até metade dos anos 2010, os filmes de heróis eles tinham identidade muito forte. Cada diretor trazia uma visão... Não fala assim, tá, cara? Não fala assim não, porque ó, cadê? Cadê, rapaziada? Aqui, ó, tá? Aprendam, tá? Aprendam, ó. Assiste Adão Negro, lacração zero, tem sangue e ação do início ao fim. Nota 9. Tá? Tá, o mestre falou. Mano, rapaziada, tipo, Adão Negro é um filme legal, realmente tem ação do início ao fim. Enfim, né? Isso torna um bom filme. Não sei. É isso aí, rapaziada. Bora continuar aqui o vídeo. própria pro seu projeto, pro seu filme. Mas hoje em dia parece que tudo tem que seguir a mesma fórmula. Então no vídeo de hoje a gente vai entender onde tudo começou a dar errado e se esse gênero ainda tem salvação. Então bora lá. Mas antes de começar, eu quero dizer que eu vou dividir esse vídeo em 5 tópicos. Primeiro, sobre o começo dos filmes de heróis. Em segundo, a fórmula Marvel, que mudou tudo. Em terceiro, o sucesso de filmes que fez o público perder o hype. Em quarto, o fracasso dos últimos filmes. E por último, eu vou debater com vocês se ainda existe salvação ou não. Então vamos começar pelo primeiro tópico. Basicamente, o primeiro filme de herói relevante, depois Superman e Batman de 1979, é X-Men. Um filme que eu acho muito bom, mostrando muita personalidade e se diferenciando dos outros filmes que a gente tinha na época. Esse filme ele mostra muita perseguição do governo. Rapaziada, eu já fiz vídeo falando sobre os X-Men e, cara, é um filme muito bom que eu gosto muito, né? Já falei isso aqui pra vocês. Os mutantes. E eu gosto bastante dessa essência tirada dos quadrinhos pras telonas. E de uma forma ou outra, esse filme ele serviu de trampolim pra Batman Begins e até o MCU. E pra um filme de herói naquele momento, ele foi muito bem. Ele arrecadou 296 milhões de dólares e foi recebido pela crítica com 82% de aprovação no Rotten Tomatoes. E antes de X-Men, as indústrias elas ainda não levavam muito a sério o gênero de heróis. Mas depois desse sucesso, começou a surgir várias produções, como Homem-Aranha de 2002, que fez muito mais sucesso que Também X-Men, já fiz vídeo sendo falando. o primeiro filme da história a passar dos 100 milhões de dólares em um único fim de semana. E isso foi um feito muito absurdo, que consolidou ainda mais o poder desse gênero. E é claro que esse filme ultrapassou por muito o filme de X-Men, com aprovação de 90% e atingindo a bilheteria de 825 milhões de dólares. Caraca, só 67% do público? Rapaziada, vamos mudar isso aí, né? Pô, e aí? Dando cada vez mais de super-heróis no cinema. E logo no ano seguinte veio o X-Men 2. Lançado em 2003, esse filme é muito conhecido por ser uma das melhores sequências de filmes de heróis da história. Ele desenvolveu mais personagens Também e deu já pra mim fiz uma das vídeo melhores cenas de falando ação da sobre época, que é aquela primeira aparição do Noturno invadindo a Casa Branca. E mesmo arrecadando mais que o primeiro X-Men, o filme ele não chegou no mesmo nível do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Mas foi outro grande sucesso tanto crítico quanto financeiro, com 85% de aprovação e alcançando uma bilheteria de 407 milhões de dólares. E um ponto que o público e a crítica gostaram desse filme foi a origem do Logan e a atuação do Hugh Jackman como Wolverine. Só que um ator que não foi elogiado pela sua atuação foi o Ben Affleck em Demolidor, o Homem Sem Medo de 2003. Esse filme ele tentou trazer uma coisa mais realista, só que não deu muito certo, com a crítica dando uma nota de 43%, sendo até aqui oficialmente o pior filme da Marvel, começando talvez a decadência do gênero de heróis. Ah, que isso? No mesmo ano veio o Hulk dirigido pelo Ang Lee. Tchau. Vocês sabem o ódio que eu tenho por esse filme, né? Nossa, rapaziada, eu já fiz vídeo tacando pau nesse filme. Meu Deus, aí, nossa, rapaziada. Que raiva que eu tenho desse filme. Eu até gosto desse filme. Ele aprofunda bastante o psicológico do Bruce Banner, que é uma coisa bem recorrente nos quadrinhos. Só que o público ele não queria ver isso. Tanto que o público deu uma nota de 29%. E os críticos deram uma nota de... Tá muito. Mano, eu tenho raiva desse filme. Meu Deus, eu odeio esse filme. Nossa, tive que picotar ele e dividir por 3. Eu assisti Coração de Ferro inteiro, sabe? Sem dar uma pausinha, mas Hulk não. Hulk eu tive que dividir. Eu assisti 3 dias pra assistir esse filme, rapaziada. Meu Deus, velho. E não era falta de tempo, não. É porque, nossa, esse filme é muito... Parece um edit. Esse filme parece um edit, velho. Sabe? Daí do nada, daí surge o elemento dele... Daí surge o elemento dele, pega a tela inteira e... Nossa, velho, que raiva.
62%. E eu concordo com essa nota. Não acho que seja um filmaço, e nem que seja um filme ruim. É mediano, mas é muito fiel aos quadrinhos. Só que se tem um filme que ele é fiel aos quadrinhos e é muito bom, esse filme é Homem-Aranha 2, lançado em 2004. Esse filme é considerado por muitos um dos melhores filmes de todos os tempos, trazendo um dos vilões mais icônicos do cinema com a atuação impecável do Alfred Molina. E um filme lotado de referência para os quadrinhos, mesmo ele tendo arrecadado menos que o primeiro Homem-Aranha, o segundo ele foi muito mais aclamado pela crítica e pelo público. 93% de aprovação. O filme ele foi muito elogiado pela história e pelas cenas de ação, que pra mim, trouxe a melhor cena do Homem-Aranha no cinema. Agora em 2005 a gente teve um dos melhores filmes de origem do cinema, Batman Begins. Depois da porcaria de Batman Robin, que pra mim é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, a franquia do Batman... Mano, Batman Begins é um filme muito legal, rapaziada, muito legal. Estava praticamente morta. Mas o diretor Christopher Nolan, ele aceitou dirigir a origem do herói, trazendo um filme mais realista, que diferente de Demolidor, Batman Begins fez uma coisa muito boa. E mesmo não sendo um sucesso na bilheteria, os críticos eles deram uma nota de 84%, mostrando que essa franquia, ela tinha muito potencial para ser ainda maior. E no mesmo ano veio o Quarteto Fantástico, que foi completamente destruído e amassado pela crítica e pelo público, tendo uma nota geral de 20. Apesar de eu particularmente gostar desse filme. Que eu só acho meio estranho, tipo, o fato do coisa ser menor que o Johnny Storm. Mas enfim, esse filme aí a gente gosta. A gente, eu digo eu. 8%, sendo na teoria o pior filme da Marvel, que eu discordo completamente. Eu até acho esse filme meio bobinho. Eu gosto também da relação entre o Coisa e o Johnny Storm, e eu gosto do humor desse filme. Mas eu não consigo ver um universo que o Demolidor, o Homem Sem Medo, é melhor que a maior família da Marvel. E 2 anos depois, veio um filme pra fechar a trilogia do Sam Raimi. Homem-Aranha 3, lançado em 2007, foi um fracasso nas críticas, que eu também não concordo muito. Eu acho um filme bem mediano, mas eu não entendo muito esse ódio generalizado. Claro que tem momentos horríveis, como o Peter Emo, ele dançando, e vários vilões sendo desenvolvidos ao mesmo tempo e nenhum deles sendo bons. Mas mesmo assim, essa trilogia ela foi uma das mais lucrativas do cinema em geral. Em 2008, pra mim, foi lançado o melhor filme de herói da história. O Cavaleiro das Trevas se tornou um marco na história do cinema. O filme ele fez o gênero atingir o auge na época, com uma atuação muito absurda do Heath Ledger, rendendo um Oscar, entregando pra muitos o melhor. Cara, nossa, esse filme é muito bom. Eu lembro a primeira vez que eu assisti, velho, eu tava na casa da minha avó, sem fazer nada, daí eu liguei assim a TV. O que eu assisto? Entrei na HBO Max, coloquei esse filme e assisti. 2 horas depois eu tava... Nossa, esse dia foi bom. Melhor vilão da história da cultura pop. Esse filme ele foi tão bem que teve um orçamento de 185 milhões e arrecadou na bilheteria $1 bilhão, se tornando o primeiro filme de herói a passar o $1 bilhão. E cara, pra época isso era muito absurdo, porque a gente tava em 2008 e com uma nota de 94. Hoje em dia, Homem-Aranha Longe de Casa passa este marco. Não que eu não gosto, viu? Eu acho o Homem-Aranha Longe de Casa um filme bem legal e bem divertido. 100%, a crítica ela viu que esse filme redefiniu como o público via adaptações de quadrinhos para as telas. E olha, aqui a gente tem que destacar o Heath Ledger como Coringa e o subestimado Duas Caras, que é um excelente vilão. Eu só acho que ele fica meio escanteado porque no mesmo filme a gente tem o Heath Ledger como Coringa. Não tem competição. Mas se não tivesse o Coringa, esse cara ia ser muito mais memorável que é nesse filme. Você morre, herói, ou vive bastante pra ver você mesmo virar. E cara, é aqui que a gente entra no segundo top. Em 2008 a gente teve oficialmente o início do universo cinematográfico da Marvel, lançando o Homem de Ferro 1, trazendo uma inovação e uma coisa que no futuro ia virar um padrão nos filmes de heróis, com ação, heróis carismáticos, humor e sempre uma cena pós-créditos conectando um filme com outro. E esse filme ele conseguiu transformar o Tony Stark, que era um herói pouco conhecido pelo grande público, em um dos personagens mais icônicos da cultura pop. E o sucesso disso tudo foi tão grande que fez a crítica dar uma nota de 94%, que eu discordo profundamente, absurdamente, completamente. A primeira vez que eu assisti Homem de Ferro 1 foi no avião, sabia? Eu acho que eu tava viajando acho que eu tava voltando pro Brasil. E daí eu vi lá o filme do Homem de Ferro e resolvi assistir, rapaziada. Não entendi nada. O filme tava todo em inglês lá. Eu era bem ruim em inglês naquela época, então não entendi não. Mas eu gostei das cenas de ação. Enfim, né? Ficou por aí. Ficou por aí não, assisti mais vezes depois, mas ficou por aí, eu quero dizer, na época. Pô, todos os sentidos. Cara, eu acho esse filme bom, mas eu não vejo que ele tá no mesmo patamar que o Cavaleiro das Trevas, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 1. Eu daria uma nota entre 80%, 79%, por aí. Mas uma coisa que eu curto bastante nesse filme é a origem mais realista e bem construída do Tony. E com certeza o CGI da armadura, que até hoje convence muito e envelheceu bem demais, envelheceu como vinho. Bom, e 2 anos depois, a continuação de Homem de Ferro chegou e arrecadou mais do que o primeiro filme. Em Homem de Ferro 1, o filme ele lucrou 585 milhões, e no segundo a bilheteria atingiu 623 milhões de dólares. Mas mesmo assim, esse segundo pra mim não chega nem perto do primeiro. Teve uma nota de 71%, mas pra mim seria menos que isso. Eu acho genérico ao extremo esse vilão horrível de Homem de Ferro 2, que eu nem lembro o nome. Eu odeio com todas as minhas forças esse sotaque dele na dublagem. Você vem de uma família... Hoje só assisti em inglês. Ué, não entendi. de ladrões e assassinos.
Esse cara é péssimo, acho as motivações péssimas, acho o vilão péssimo. E ainda tem aquele engravatado que é o Selok Hammer, que é um outro vilãozinho desse filme que é mais genérico ainda. E pô, agora eu vou ter que me antecipar. Eu não sei como esse primeiro filme do Thor de 2011, pra crítica, é melhor que Homem de Ferro 2. Eu não sei como. Esse filme é genérico ao extremo. Aquela mini cidade onde o Thor ele vai parar na Terra é um cenário horrível. O núcleo dos personagens da Terra é horrível. O vilão desse filme é horrível. Os amigos do Thor são horríveis. Essa bosta da sobrancelha do Chris Hemsworth é horrível. Parece que ela foi pintada de canetinha. Mas pra mim tem duas coisas boas nesse filme, pelo menos. Que é o visual de Asgard, que eu acho bonito demais e pra mim é com certeza um dos melhores cenários já feitos da Marvel. E eu tenho que falar sobre o Loki. Toda vez que ele aparece, ele rouba a cena. Eu prefiro até o Loki do que o próprio protagonista desse filme, que é o Thor. Eu acho ele muito bosta nesse filme. E no mesmo ano de Thor, foi lançado um dos meus filmes favoritos desse universo. Capitão América, o Primeiro Vingador, veio pra ser o filme de origem do Steve Rogers. Ele também... Quer dizer, não é que é muito bom, mas é que eu gosto muito, sabe? A ambientação, tudo. Nossa, é muito legal. Eu gosto. Veio pra ser o último filme antes de Vingadores 1. Tanto a crítica quanto o público gostaram de Capitão América 1. Mas eu vou deixar minha raiva registrada agora. Como esse filme, que é claramente bom, arrecadou bem menos que Thor 1. Como? Esse filme ele tem várias coisas boas, como o personagem Peggy Carter, a ambientação da época que ficou muito boa, uma fidelidade grande do Capitão América dos quadrinhos, e tem várias cenas icônicas, como ele tomando o soro do super soldado, o resgate dos soldados capturados, o sacrifício do Steve e a cena pós-créditos, que também é até hoje uma das melhores desse universo Marvel. É verdade. No geral, esse filme ele foi bem recebido pela crítica, atingindo 80% de aprovação, e eu acho particularmente justíssimo. Oh, ele não falou do Hulk de 2008, né, do Edward Norton. Filme perfeito para preparar o terreno para o primeiro filme grande do UCM. E cara, o primeiro Vingadores até então se tornou o filme mais lucrativo de heróis, alcançando uma marca de $1,5 bilhão de dólares. E esse sucesso é justamente pelo desenvolvimento de todos os outros personagens que iam aparecendo de pouco em pouco em cada filme da Marvel. E ele acabou se tornando um modelo para todas as franquias modernas de Hollywood. E aqui eu tenho que compartilhar os momentos mais icônicos desse filme, que é aquele plano sequência da câmera girando em volta dos Vingadores, que virou uma das cenas mais icônicas e lembradas dessa franquia. Sem falar de todas as outras cenas que esse filme tem, como o Hulk amassando o Loki, a luta entre o Thor, Homem de Ferro e Capitão América, e o sacrifício do Tony. E cara, com certeza uma das melhores coisas disso é a química entre os personagens, que é muito perfeita e se encaixa muito com o tom que os diretores eles queriam dar pra esse filme. E olha, já vou adiantando que eu não vou falar muito de Homem de Ferro 3 e Thor Mundo Sombrio, porque ambos são filmes muito fracos, ambos têm vilões horríveis e uma trama muito chata, dá vontade até de dormir vendo. Então esse ano de 2013 é muito marcado pela inconsistência da Marvel, que um ano traz um filme muito bom e o outro ele traz um filme muito ruim. Mas agora eu só vou falar de coisa boa. Capitão América Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores Era de Ultron e Guerra Civil. Aqui a gente tá muito perto do auge cinematográfico da Marvel. Soldado Invernal pra mim é com certeza um dos melhores filmes já produzidos da Marvel, se distanciando muito dos outros filmes, com um tom mais sério, político, investigativo e ação frenética de rua. E era isso que Quem diria que a Marvel lançou 3 vezes Capitão América Soldado Invernal, né? Lançou Capitão América Soldado Invernal, Viúva Negra e Capitão América 4. Eu tô brincando, tá, rapaziada? Que os filmes são parecidos e só um é bom. Quer dizer, porque os outros são medianos, né? o público queria ver, uma coisa mais pé no chão. E foi isso que a Marvel fez, e deu muito bom. Mas ao contrário do que esse filme fez, de ser mais pé no chão, o Guardiões da Galáxia fez o total oposto, e foi melhor ainda, trazendo uma dinâmica que pra mim é muito melhor que a dos Vingadores. Porque o James Gunn, o diretor desse filme, ele conseguiu dosar muito bem a comédia e a ação, que começou a ver a tendência de transformar personagens mais odiados e esquecidos em um grupo cheio de química. E o resultado disso é ruim, porque é muito difícil chegar no nível de um dos melhores filmes do UCM. É um filme muito bem dirigido, com muita ação boa, comédia muito boa, trilha sonora maravilhosa, química entre os atores, um drama muito bom e o uso de CGI perfeito no Groot e no Rocket. E cara, em 2015 veio um dos filmes mais subestimados desse universo Marvel. Vingadores Era de Ultron é um filme bom, mas não era o que o público esperava para uma continuação de um filme dos Vingadores que rendeu vários elogios no primeiro filme. Mas ele não tá aqui para ser que nem o primeiro, ele tá aqui para preparar terreno para a Guerra Civil, que depois de todos os acontecimentos de Sokovia, as consequências, as brigas... O verdadeiro filme dos Vingadores 2 não é Era de Ultron e sim Guerra Civil. Eu sempre interpreto como isso. Ou pelo menos Guerra Civil tem que ser um filme dos Vingadores. É um filme dos Vingadores. Sabe, Vingadores tem 5 filmes, sim. Brigas iam rolar no terceiro filme do Capitão América. E foi exatamente isso que aconteceu. Guerra Civil foi com certeza o maior evento da Marvel até aqui, com a aparição de vários outros heróis, e é claro, o maior herói da Marvel, o Homem-Aranha, fazendo sua primeira participação em um filme do MCU. Capitão América 3 foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de $1 bilhão, e sendo muito elogiado pelo roteiro, sequência de ação e desenvolvimento de personagens. E ainda conseguiu gerar muito engajamento com as discussões dos fãs sobre qual lado estava certo, se era o Homem de Ferro do Capitão América. E é claro que o conflito generalizado entre os heróis é extremamente bem desenvolvido, cada um com uma motivação muito boa. 3 anos depois foi lançado Guardiões da Galáxia 2, que pra muitos
muitos consegue superar o primeiro em questão de qualidade. Eu não acho melhor, mas é com certeza também um dos melhores filmes da Marvel, sem dúvida nenhuma. E eu tenho que dar destaque para algumas coisas. Uma das primeiras cenas desse filme é o Baby Groot dançando, que é muito bom isso. Sendo pra mim uma das melhores cenas de abertura de um filme de herói. Outras coisas boas desse filme é o Ego, que é um vilão muito melhor que aquele do primeiro filme, e ele tem uma relação muito mais pessoal e marcante, que faz esse filme ganhar muito mais pontos. No geral, a crítica e o público gostou bastante do Guardiões da Galáxia 2, dando uma nota de 85%, que é muito justo. No mesmo ano de 2017 foi lançado Homem-Aranha de Volta ao Lar, trazendo pela primeira vez um filme solo do Aranha no MCU. E esse filme ele gera várias discórdias, como o Peter ser paparicado pelo Tony Stark, ele ser extremamente responsável e o excesso de ajuda que o Homem-Aranha precisa ter em qualquer missão. Mas eu gosto muito desse filme, muito mesmo. Eu também gosto. Ele é bem levinho, bem legal. divertido, um vilão muito bem construído, que é o Abutre, e aqui a gente tem o Peter Parker, que ele tem uma vibe muito mais adolescente, que nunca teve no cinema antes. E isso é bom demais, foi a essência do... Caraca, acabei de perceber, ele também pulou o Cavaleiro das Trevas, que é o Batman lá, o último, do Christopher Nolan, do DCU inteiro, e os filmes da Andrew Garfield. Acabei de perceber isso, velho. Caramba, esse cara aí tá me dando calor. Tirado dos quadrinhos. Claro que tem algumas coisas que a gente não gosta, mas no geral eu acho um filme bom. Mas uma coisa que eu achei exageradíssima foi a crítica que deu uma nota de 92% pra esse filme. Pros caras, esse filme é melhor que o primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire, e é pau a pau com o Cavaleiro das Trevas e Homem-Aranha 2. E sinceramente, nem existe essa comparação. De Volta ao Lar é um filme de sessão da tarde, não é nem perto desses filmes clássicos e excelentes dos anos 2000. É um bom filme e não passa disso. Ainda em 2017 a gente teve o lançamento de Thor Ragnarok, sem dúvida nenhuma o melhor filme do Thor, que não era muito difícil de fazer não. Mas eu gostei também desse filme. Acho que tá no mesmo nível de Volta ao Lar. É um filme de sessão da tarde, que é bobinho, tem uns momentos cômicos bons, trilha sonora boa, ação boa, a relação entre o Thor e o Loki tá no auge da química, de absurda, e a direção desse filme conseguiu cumprir o que prometia. Só que, de novo, a gente tem um exagero da crítica, dando uma nota absurda de 93%. Cara, o que esses caras estão comendo? Os caras estão comendo bosta, cara, não é possível. É um filme pra você se divertir, e ele consegue cumprir o que promete bem demais. Só que 93% é forçado demais. E aqui eu vou ter que pedir desculpa pra vocês, porque eu nunca assisti Pantera Negra de 2018. É que... Caraca, nunca assistiu. Não, mas é que tipo, o 94%, 93%, rapaziada, é assim que funciona. Você aprova esse filme, você acha um filme legal, ou você acha um filme ruim, horrível? Você, não, acho filme legal. E pronto, daí conta como filme legal. A pessoa, não, acho filme horrível, aí conta como filme horrível. Daí, 94% dos críticos acharam o filme legal. Não é tipo, tirou uma média de uma nota de 0 a 10 de todos os críticos. É tipo, não, achei o filme legal. Se 100% das pessoas acharam o filme, mas não, é legal. Ele fica com 100% de nota. Agora, se 99% dos críticos falaram, não, esse filme é absoluto cinema, Oscar supremo, é isso, rapaziada, é cinema 2. E 1% falou, não gostei muito não gostei não. Ou seja, o filme mediano é melhor do que o Absolute Oscar, entendeu? É meio quebrado essas notas aí. Então eu não vou dar minha opinião sobre esse filme, só vou deixar uma menção. Mano, que absurdo, como que esse cara nunca assistiu Pantera Negra, velho? Meu Deus. Eu lembro de assistir no cinema, foi muito legal. Honrosa, dizendo que a bilheteria ultrapassou $1 milhão. E a nota da crítica foi de 96%. Você devia ter assistido antes de fazer esse vídeo, velho. Meu Deus, não, perdeu meu respeito. Que é isso, cara? Como que você não assistiu Pantera Negra, velho? Não, tá errado. Tá errado. E, cara, com base no que a gente já viu de Thor chegar em 93% e o De Volta ao Lar chegar em 92%, isso aqui é um absurdo, que não é possível. Eu sempre ouvi falar que esse filme é bom e não passa disso. E aqui eu vou deixar minha indignação registrada. O melhor filme do universo cinematográfico da Marvel, Vingadores Guerra Infinita, recebeu uma nota... Calma aí, né, cara? Vamos com calma. De 85%. 85%. Eu acho isso muito inacreditável. Eu acho que ele tá no debate, mas eu não sei se é o melhor, né? Como é que esses caras acham que essa obra de arte, é pior que De Volta ao Lar? De Volta ao Lar. Esse filme é tão bom que ele conseguiu desenvolver 3 equipes ao mesmo tempo em lugares diferentes. E cada equipe com uma química surreal. Os Guardiões e o Thor é uma parada muito boa e engraçada. O Doutor Estranho com o Peter e o Tony também é engraçado. Uma parte da equipe dos Vingadores em Wakanda é excelente também. E, mano, eu não consigo ver mais de um erro nesse filme. Eu não consigo, a não ser o Hulk, é claro. Ele é um bosta nesse filme. Tirando isso, o filme é quase perfeito. A comédia que é maravilhosa, as coreografias de luta, o drama com um monte de gente virando pó, as 2 batalhas finais, a chegada do Thor com a trilha sonora dos Vingadores no talo, o Peter Parker morrendo e, é claro, o maior e melhor vilão do MCU. E a bilheteria desse filme foi de $2 bilhões, sendo assim a maior bilheteria da história de um filme de herói. E aqui sendo marcado o auge do gênero de herói. E agora a gente chega no ápice de tudo. Lançado em 2019 com uma nota de 94% da crítica, uma bilheteria de $2 bilhões e 700 milhões, tornando nesse ano o filme de maior bilheteria da história do cinema, Vingadores Ultimato.
Esse filme ele prometia encerrar depois de 11 anos a saga do infinito, e conseguiu fazer isso de forma incrível. O filme ele conseguiu equilibrar drama, nostalgia, ação e fanservice sem ser forçado. Para muitos, esse filme é o melhor filme não só do MCU, mas também de todos os filmes de heróis, que eu discordo profundamente. Mas sim, esse filme ele é muito bom, tem vários erros, mas consegui fechar vários arcos de personagens diferentes e incríveis, como o Homem de Ferro se sacrificando e se transformando no rosto definitivo da Marvel, e como o Capitão América passando o manto pro Sam Wilson e voltando no tempo para viver com a Peggy Carter, é muito difícil. Sendo assim, um dos melhores desfechos para personagens em todos os tempos. E esse filme ele conseguiu consolidar a Marvel como talvez a maior franquia do cinema. Mas por que eu falei talvez? Porque é aqui que a gente entra no terceiro tópico. A partir de 2021, a gente teve vários filmes lançados. Em 2021 e 2022, a gente teve 11 filmes de super-heróis. Liga da Justiça do Zack Snyder, Viúva Negra, Shang-Chi a Lenda dos Dez Anéis, Venom Tempo de Carnificina, Eternos, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Morbius, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Thor, Amor e Trovão, Adão Negro e Pantera Negra Wakanda Pra Sempre. De todos esses 11 filmes que eu acabei de falar, só um realmente é bom, que é Sem Volta Pra Casa. Que eu não tô falando que esse filme é perfeito. Não, o Wakanda lá também é mó bom. Mó bom não, ele é bom. Tô tentando lembrar. Eu gosto de Shang-Chi, né? O resto é o mediano ou ruim, eu acho, não lembro direito. E Adão Negro, que é 9,5 de nota. Tem vários e vários erros de roteiro, edição e CGI, mas ele consegue cumprir o que promete, que é fanservice. Esse filme ele só é carregado pelo fanservice. Juntar os 3 Homens-Aranha juntos foi uma sacada de gênio, que elevou muito o nível desse filme. Que sem o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, seria só mais uma fórmula da Marvel, que se encaixa com quase todos os outros filmes que eu vou falar agora. Liga da Justiça, eu achei um filme muito mediano pro fraco, cheio de slow motion, o formato da tela parecendo um desenho animado dos anos 70, o Superman com CGI horrível na boca para disfarçar o bigode, a atuação fraca e forçada da Gal Gadot, e a atuação do Henry Cavill que continua fraca. Viúva Negra é um filme extremamente genérico, com um vilão genérico, e era para ser lançado em 2016 ou 2017, até porque ele se passa logo depois de Guerra Civil, e por isso ele fracassou. Shang-Chi é um filme também genérico, mas tem umas cenas boas de ação, mas não passa disso, é um filme bem mediano. Venom 2 é um filme extremamente fraco e ruim, e consolidou esse filme como um dos piores da Marvel. Morbius eu vou ter que admitir que eu nem cheguei a ver. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também tem vários erros de CGI. Cara, é ruim. Quer dizer, não é ruim, é mediano, mas eu acho que é mediano pra bom, sabe? Eu não acho que me ofende tanto assim. E toscos, e várias decisões do roteiro que pareciam apressadas. Thor, Amor e Trovão sendo o pior filme da franquia do Thor, e eles tiveram que se esforçar muito pra fazer isso também, que pelo amor de Deus. Adão Negro que eu nem vi, não quero nem ver, e por fim mais um filme genérico da Marvel, mas que pelo menos fez uma homenagem digna ao Chadwick Boseman. Mas tirando isso, esse filme é bem fraco, com quase 3 horas e ainda é extremamente lento. Depois de Ultimato, a Marvel ela poderia ter dado um tempinho pra respirar, mas ela fez literalmente o oposto. Eles aumentaram ainda mais as produções para conseguirem de qualquer jeito emplacar sucesso no meio da pandemia, lançando filmes e séries em uma velocidade absurda. O problema é que tudo o que eles faziam era ruim. Além dos filmes, as séries da Disney Plus começaram a irritar muito o público. Com tantas histórias aleatórias ao mesmo tempo, o MCU ele deixou de parecer um evento e virou só uma obrigação. Sempre tem que ter um filme lá. E a consequência disso é que o público ele começou a cansar. E é por isso que a gente entra no penúltimo tópico. Se antes os filmes da Marvel eram um sucesso garantido, hoje eles viraram piada. Quantumania prometeu apresentar o grande vilão dessa nova saga, mas o filme foi genérico e lotou de CGI ruim. Agora pulando para DC, The Flash era para ser um grande evento. Cara, CGI ruim não é problema, tá? O cara tá falando isso aí. CGI ruim não é problema. O seu filme pode ter o CGI de Shark Boy e Lava Girl. Se a história for boa, se os personagens forem bons, se o plot for bom, não importa, cara, não importa. Se você fizer um bom jogo de câmera, não vai importar o seu CGI ser ruim. O problema é a história. O problema é a história. Não põe a culpa no CGI, que o CGI não é problema. Mas foi péssimo em bilheteria e teve um filme inteiro transformado em piada, com os bonecos de CGI a cada cena. Besouro Azul foi outro filme que todo mundo ignorou. E o problema disso tudo é muito claro. As pessoas elas perderam interesse em filmes de heróis, porque eles viraram genéricos. Mas será que o gênero ainda tem salvação ou a gente está vendo diante dos nossos olhos essa era toda acabando? Não, a resposta é sim. sim. Os filmes de heróis eles ainda têm salvação. E eu digo mais, as salvações estão vindo aí ainda. O Quarteto Fantástico está prometendo muito, tendo uma pegada mais retrofuturista, se diferenciando muito da Fórmula Marvel. E com vários atores bons no mesmo filme. O Superman do James Gunn é outro exemplo também. A gente pode estar prestes a ver um dos melhores Supermans da história, com uma atuação muito boa, efeitos gráficos bons e direção também muito boa. Mas e aí, você acha que esse gênero de herói tem salvação? Você acha que não? Você acha que já acabou essa era? Você acha que acabou em Ultimato? Comenta aí que eu quero muito saber. E não se esquece que toda terça e sexta tem vídeo às 2 da tarde. Então muito obrigado por você que assistiu até aqui, teve paciência de ouvir minha voz por sei lá quanto tempo. E tamo junto, até a próxima e valeu! Isso aí, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá like, se inscreve no canal. Eu sei que é chato, mas eu peço do mesmo jeito, tá? O cara aí posta 2 vídeos por semana, eu posto 3 por dia. Ah, velho, é rir pra não chorar. Enfim, rapaziada. Dá like, se inscreve.
comenta, sei lá. Aqui tá o meu canal e aqui tá um vídeo que o YouTube acha que você vai gostar. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau, fui.